Bom dia a todos os nossos profissionais da educação, aos nossos conselheiros. É com muito prazer que estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de estudos. E hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Servidor Público, o nosso Estatuto Profissionais da Educação, bem como a nossa Lei de Planos de Cargos e Carreiras, qual que é a diferenciação entre um e outro. Também vamos falar aí da Lei de Gestão Democrática, uma lei que saída quentinha aí do forno, que é a lei que rege aí os conselhos deliberativos, ok? Mas antes de darmos continuidade ao nosso curso, houve um questionamento por parte do professor Walter Figueira, da Escola Manuel Bandeira, sobre a questão da denominação de funcionário público ou servidor público em relação aos profissionais do Banco do Brasil. E aí a gente buscou aprofundar mais o estudo e a gente vai tirar essa dúvida agora, ok? Então, para que você entenda melhor, explicarei todos os termos relacionados ao cargo. Agente público. Quem é o agente público? Todos. É um termo geral usado quando nos referimos a todos que exercem funções públicas, com remuneração ou sem remuneração. Um agente público pode ser um conselheiro, porque ele exerce uma função pública, porque ele está a favor do órgão público, ok? Mesmo que sem remuneração. E servidor público, como nós, também conhecido como funcionário público, só que é muito pouco usado, geralmente a gente fala servidor público, nós não falamos funcionário, mas há quem chame, né, o servidor de funcionário, está correto também. E são as pessoas contratadas para o provimento de cargos públicos, por meio de concurso e sob regime estatutário. Então, são aqueles que fizeram concursos, para poder ingressar aí no serviço, na administração pública, e é regido por um regime estatutário. O que é esse regime estatutário? É o Estatuto do Servidor Público, que nós vamos ver logo adiante, beleza? E também tem o empregado público seletista ou funcionário público, e aquele que ocupa a função da administração indireta em empresas públicas, né? Ou fundações públicas de direito privado, autarquias ou sociedades de economia mista, como eu já falei lá no Código de Ética. Então, houve uma divergência, porque no outro vídeo eu falei servidor público, né? Mas vamos então, quando nós citarmos um funcionário do Banco do Brasil, chamar ele de funcionário ou empregado público seletista. O que é o empregado público seletista? Eles fazem um concurso como nós, só que eles são regidos pela CLT, que é a nossa famosa lei, né, da carteira de trabalho. Então, eles têm carteira de trabalho. Então, não nos esqueçamos, ok? Ao invés de nós chamarmos eles de servidor público, chamaremos ele de empregado público ou funcionário público. Todos esses funcionários que são das empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mistas, então vamos direcionar eles como funcionário ou empregado público, ok? Foi sanada a dúvida? Obrigado, professor Walter Figueira, por levantar a questão para a gente sanar essa situação aqui, ok? Vamos dar continuidade? Para dar continuidade, eu vou falar o número da lei que é nosso estatuto, que rege todas as situações, os nossos direitos, os nossos deveres enquanto servidor público do município de Carlinda. É a Lei 892 de 2015. É o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional do município de Carlinda. Então, não é só nossa, é da autarquia também, olha lá, ok? E o que fala um Estatuto do Servidor Público? É o regime jurídico. O que rege, como que ele tem que adentrar o serviço público, quais são os direitos, a nomenclatura dos cargos, a questão da licença, a questão da aposentadoria, a questão de nível, classe, o regime funcional, o estágio probatório, a estabilidade. Então, você, servidor público, pega lá a Lei 892 e leia atenciosamente, leia com cuidado. Mas aí os profissionais da educação podem falar para mim o seguinte: mas Maria, nós não temos nosso PCCS? Sim, nós temos nosso planos de cargos e carreira.
Só que o que é um PCCS individual como o nosso, da educação? Ele vai dar nomenclatura e a definição da nossa carreira ali. Por quê? Porque nós somos, na educação, o cargo de professor só existe na educação, técnico administrativo educacional está na educação, né? Técnico de desenvolvimento infantil na educação, apoio administrativo educacional está na educação, e ele vem falando aí como que rege aí as nossas elevações de classe, o que é uma elevação de classe para um professor, um técnico, o apoio. Então ele individualiza os cargos pertinentes à educação. Só que quando se fala de uma licença prêmio, quando se fala de férias, né, porque o nosso dos professores é um pouco diferenciado, mas de licenças, afastamentos, nós temos que seguir a Lei 892. Por quê? Porque é o Estatuto Geral. Nós, mesmo que esteja lá diferenciado no nosso PCCS do Estatuto do Servidor Público, nós devemos seguir a lei maior, que rege todos os servidores públicos. Isso é o princípio da isonomia, da igualdade. Nós, enquanto servidores da educação, profissionais da educação, tirando nossa progressão, o que nos é peculiar enquanto a carreira na educação, nós não podemos nos diferenciar dos demais servidores. Por quê? Porque a administração direta preza pela isonomia, ou seja, a igualdade entre todos os servidores, ok? Então, se você tiver curiosidade, leia lá a Lei 892 de 2015 e aí você vai estar entendendo como que funciona, qual que é o estatuto, o que esse estatuto diz quanto aos seus direitos enquanto servidor e quanto aos seus deveres enquanto servidor, ok? E quero falar, né, propriamente da Lei 753, ela é anterior, né, à Lei 892, e ela dispõe sobre a reestruturação, né, porque já vinha reestruturação, por quê? Porque vem de uma lei anterior já de nossos PCCS, e como eu já disse anteriormente, a educação vive em constante mudança, né? Por quê? Porque nós temos que nos adequar às leis, às regras, às normas. Vivemos num país democrático e num país democrático temos a liberdade, mas a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do nosso outro, ok? E sobre a carreira dos profissionais da educação básica do município de Carlinda, ok? Esta lei complementar reestrutura a carreira dos profissionais da educação básica do município de Carlinda, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la, estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. O que é isso, Maria? Então, lá na Lei 753, eu tenho certeza que todos vocês já leram, né? Porque ali está a nossa vida funcional. Diz o seguinte: o cargo, nós temos os cargos aí que eu citei anteriormente, de professor, de técnico administrativo educacional, de técnico de desenvolvimento infantil, que são as nossas auxiliares de sala, e também os nossos apoios administrativos, que engloba aí os vigias, engloba as merendeiras, as zeladoras. Então, faz parte do nosso quadro de apoios administrativos, tá? E lá também fala a função, né? Temos várias funções aí na educação do município de Carlinda, que nem a secretária de educação, coordenadora pedagógica administrativa aqui da Secretaria de Educação, que no caso é a Lúcia, as nossas coordenadoras pedagógicas da educação são a Fabiana, a Daiane, e o nosso coordenador de transporte escolar, que é o José Roberto, o famoso Beto aí. Também temos as funções de diretor e de coordenador pedagógico das unidades escolares e de secretário, ok? Todos eles têm uma quantidade X de aluno para obter na escola, né? Para obter esses cargos na escola, menos o de diretor, mas
temos todas essas funções. Então, cargo é aquele cargo que eu ingressei no concurso. A função são um pouco diferenciada dos nossos cargos, mas também relativa à educação. E aqui eu me proponho a exercer desde que eu queira ou que eu seja nomeada, ok? Aí temos a classe. O que é classe, Maria? Classe é a escolaridade sua, né? A nossa escolaridade. Vamos colocar de professor e de técnico. Quem é classe A tem o nível médio, né? Magistério. Quem é classe B tem nível superior. Quem é classe C tem pós-graduação, especialização. Quem é classe D tem mestrado, né? É uma pós-graduação estrito sensu. E quem é a classe E tem aí um doutorado, entenderam? E tem o nível. O que é o nível? O nível, né, é aquele interstício de 3 anos, que a cada 3 anos a gente eleva de nível, passado por uma avaliação, e a cada 3 anos de serviços contínuos, a gente eleva de nível. Então tem o nível 1, quando você ingressa no concurso, aí após 3 anos você vai para o nível 2, depois de mais 3 anos, nível 3 e assim consecutivamente. E tendo aí, mas eu passo de classe, nível, o que isso me beneficia? Beneficia em termos salarial. Então, quem é classe B, que é ensino superior, e nível 1, recebe X salário. Agora, quem é classe B e nível 2, recebe mais. E assim por diante. Mas para vocês entenderem as peculiaridades da nossa lei, tem que ler, tem que buscar, tem que discutir, ok? Porque se eu for discutir, ler todas as leis, aqui vai ficar complicado. Mas, quando eu terminar essa formação, que nem eu disse, a gente vai englobar outros assuntos de seu conhecimento, que os profissionais estão colocando, querendo, né, conhecer. E a gente vai tá discutindo, sim, caso haja vontade, né, dos profissionais da educação. Olha, Maria, vamos discutir hoje só a 753? Vamos, mas aí vai depender da quantidade de pedidos aí pra gente estar discutindo. Enquanto isso, cobra aí do seu diretor, do seu coordenador, do técnico da Secretaria da Escola, a Lei 753, para vocês lerem na íntegra. Se não conseguir na escola, tem a Daiane aqui da Secretaria de Educação, ela mexe com essas partes legais aí, de leis aí, a Fabiana também arquiva nossas leis e pode estar mandando para vocês, ok? Concurso é aquele que a gente faz o concurso e ingressa aí, né, no serviço público, né? E estágio probatório, que é aquele período de 3 anos que a gente tem que estar, né, sobre os olhos de todos, sobre uma avaliação. Se eu passei no concurso, eu tenho que ter habilidades, não é só escrever lá e passar, para poder preencher com responsabilidade, com eficiência o cargo aqui eu passei e assumi, ok? E a estabilidade que vem depois de passar o estágio probatório. Então, assim, passei o estágio probatório, vou logo aí para a estabilidade do serviço público, né? Só que, Maria, como eu sou concursado, tenho estabilidade, eu não posso ser exonerado de forma alguma? Pessoal, a gente não pode ser exonerado desde que a gente cumpra com nossos deveres e e com eficiência e responsabilidade, o que nos é confiado através do cargo que assumimos. Senão, a estabilidade vai por água abaixo, ok? Temos que ter eficiência, eficácia, né? Temos que ter lá a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, né? A publicidade e a eficácia, que são os 5 princípios da administração pública. E se eu não seguir isso, não seguir aquele código de ética que tanto nós debatemos, corro o risco sim de ser exonerado, de perder a minha estabilidade. Depende de mim essa estabilidade normal. Ah, Maria, mas que diferença faz de um cargo estável de um cargo de CLT?
Então, assim, o CLT, quando a gente trabalha sobre o regime CLT, que são os casos dos nossos servidores que trabalham aí para a empresa Paiaguás, eles não são servidores, mas são empregados públicos, porque eles exercem atividades no setor público, indireto. Então, aí tem o FGTS, tem a rescisão contratual, tem uma série de benefícios aí. E eu sou concursada, se hoje eu sair da Secretaria de Educação, né, que eu sou lotada na Secretaria de Educação, e eu pedir exoneração do meu concurso, eu vou sair só com o direito ao 13º e o 13º e férias proporcionais e o salário do mês, até o período que eu trabalhei. Por que essa diferenciação? Porque a gente que é concursado, que tem a estabilidade, que é regido por estatuto, a gente tem aquela, né, a estabilidade daquela confiança. Esse é o benefício nosso de servidor público. Enquanto o CLT pode entrar, pode ser demitido a qualquer momento, dependendo ou não do município, se precisa ou não daquele servidor naquele determinado momento, ok? Então, tem aí o FGTS, que é um fundo garantia, né? Fundo de garantia, se ele for mandado embora, ele tem uma reservinha ali para poder ter subsistência. Tem o seguro-desemprego, que é até ele arrumar outro serviço. Então, tem esses benefícios. Por isso, a diferenciação de um CLT, né? Que é um seletista que nós fazemos, e de um servidor estatutário, que somos nós, ok? Na 753 também, a nossa lei vai falar sobre a questão da reversão. Maria, o que é reversão? Reversão é a aposentadoria por invalidez. O que é a aposentadoria por invalidez? É quando você não está apto, você não consegue, tem mais de 2 anos aí, 3 anos que você está com um problema sério e você passa por uma junta médica, pelo Previcar, né? E essa junta médica diz que você tem que aposentar, não tem jeito. Mas a gente sabe que na vida nada é impossível, né? E vai que uma hora ou outra acontece um milagre, um tratamento novo, algo diferenciado nesse sentido, e aí você passa novamente por uma junta médica, que a junta médica fala assim, não, você está apto sim, você pode voltar ao seu trabalho. Isso com certeza vai ser uma felicidade para o servidor público. Então, é revertida aquela aposentadoria por invalidez e o servidor pode voltar a trabalhar aí. Graças a Deus, saúde voltando, não é mesmo? Depois tem a reintegração. O que é reintegração? Há um profissional, né, foi atuado aí para responder um processo administrativo disciplinar, né, e chegaram à conclusão, a comissão processante chegou à conclusão que ele deveria ser demitido. Então, houve sua demissão. E vai para outra instância, a instância judiciária. E quando chegar lá no judiciário, que for julgado lá no judiciário, eles vão ver o quê? Que não, que esse servidor, ele não deveria ter sido demitido. E aí há a reintegração ao cargo do mesmo, ao anteriormente ocupado. Se é um professor, ele vai voltar ao cargo de professor, né? Se é um técnico, cargo de técnico, ele vai voltar com todos os direitos que lhe são cabíveis, né? Se ele ficou sem receber por esse tempo, ele vai ter todos os direitos aí, né? Respeitados, se houver uma reintegração pelo judiciário. Recondução. O que é recondução, gente? Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado e ocorrerá de inabilitação em processo de estágio probatório relativo ao outro cargo, só que hoje no município de Carlinhos, em outra lei, nós não temos a vacância, que a vacância era, eu passei em outro cargo, então eu vou pedir vacância e enquanto eu estiver lá em estágio probatório, eu posso segurar o cargo que está aí. Então, esse inciso aí do artigo 29 da nossa lei, ele não está mais valendo, tem que mexer na nossa lei, tem que mudar, né, constantemente, porque no município de Carlinhos não há vacância. E reintegração do cargo anteriormente ocupado. Então, pode ser colocado aí nos casos de afastamento, eu pedi afastamento por 2 anos, e eu vou retornar, e ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, e assim por diante, né? E temos também lá o aproveitamento, né? O que é aproveitamento? É a recondução, né? Retorno ao cargo anteriormente
uma impossibilidade da tua saúde. E aí o que acontece? O servidor, ele vai exercer uma outra função, mas mediante fisioterapia, mediante tratamento psíquico, são vários fatores aí, ou uma doença grave, crônica, que acabou, né, sendo curada, ele retorna ao, né, cargo anteriormente ocupado. Isso aí é o aproveitamento, recondução também. Então, se eu estou em desvio de função, mas eu sarei, eu posso ser, né, reconduzido ao meu cargo anteriormente ocupado. Lá também vai falar da regime de jornada de trabalho, com a nossa carga horária 30 horas, né? O regime que nós é 30 horas semanal, 6 horas diárias, ou conforme que é a questão dos professores, que tem as horas de atividades. Então, lá na nossa licença, na nossa 753 vai falar disso também. E dos nossos direitos, como remoção de uma unidade escolar para outra, se houver vaga, licenças de afastamento, licença maternidade, licença paternidade e outros mais, né, para casamento, né, ou quando morre alguém da família, afastamentos, que é por 2 anos, ou outros tipos de afastamento, concessões, a licença-prêmio, as concessões e o tempo de serviço, tudo vai falar na nossa 753 e englobar nossos direitos e os nossos deveres também, ok? Profissionais da educação, leia a 753 e lá você vai ver como é importante, como fala com a gente diretamente, que é profissional da educação. Vamos para o próximo slide? É a Lei 1236, 1236 de 2020. Essa é a lei nova aqui, reestruturação da Lei de Gestão Democrática do Ensino Público Municipal, adotando aí a escolha dos conselhos deliberativos e conselhos fiscais da comunidade escolar nas unidades de ensino. E essa lei aí eu vou discutir mais à frente com todos os conselheiros, que isso aí pende para os conselhos deliberativos. Então, na ementa lá, regulamento dispositivo do artigo 14 da Lei Federal número 9394, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, e bem como o inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal, que estabelece a gestão democrática do ensino público municipal, né, adotando a escolha dos conselhos deliberativos e conselhos fiscais da comunidade escolar nas unidades de ensino. E temos aí, mais para frente, a formação dos conselhos deliberativos da comunidade escolar. Lá ampara que temos que fazer a formação com os nossos conselhos. Esse é um dos motivos de nós estar aqui, devido à pandemia, através de vídeo, ok? E nós vamos discutir num todo, os conselheiros vão poder ver a educação de uma maneira ampla, uma maneira geral. E é isso aí que dispõe aí a nossa Lei 1236/2020. E daí a gente fala assim, mas Maria, a gestão democrática não é eleição de diretor também? Só que no ano de 2019, através de um ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, disse que os cargos de coordenador pedagógico, diretor em si, seria um cargo de livre nomeação do prefeito, da prefeita, do governador, ok? Só que, então, como nós necessitamos fazer uma mudança aí na nossa legislação, nós deixamos aí a Lei Municipal 1236 de 2020 para regir a questão dos conselhos deliberativos. Por quê? Porque eles efetivam a gestão democrática na escola. E fizemos uma outra parte, outra lei à parte, em conjunto aí, quero deixar claro, com os diretores, Conselho Municipal, sindicato, que é o nosso sindicato, que é o Sintep, e nós aqui da Secretaria de Educação, nós fizemos uma lei onde fazia processo seletivo para diretor, coordenador. Por quê, Maria? Porque a gente tem que apresentar à comunidade escolar candidatos aptos, né, para exercer determinada função. Lembra lá quando eu falei da função, o perfil? E às vezes diminuía muito a questão, porque às vezes tinha escola que não queria, ninguém queria ser diretor. Só que eu sou concursada para ser professor, para ser técnico, para ser apoio. Eu não dou conta, eu não quero, não é meu perfil ser um diretor. Então a gente já fez esse seletivo aí, próprios aí para os diretores e os coordenadores, né?
para poder estar assumindo. Só que não é só o seletivo, a gente amparou aí a gestão democrática, que após de passar todo aquele processo, né, de capacitação, primeiro é a inscrição, capacitação, depois a apresentação da proposta, ele vai passar por uma avaliação da comunidade também. E após a comunidade, né, aí sim o prefeito, a prefeita municipal, no caso nossa a prefeita, né, emite um decreto de posse do cargo a que ele conseguiu aí. Então tem vários fatores aí, além da gestão democrática através da escolha da comunidade para os cargos de diretor e coordenador escolar. Por hoje é só, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem. E a gente volta aí no próximo vídeo falando bastante dos programas educacionais, ok? Os programas que investem na educação, quem é que manda recurso para a educação. Vamos falar aí do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde vem a maior parte dos nossos recursos. Vamos falar do Fundeb, que é o fundo aí que rege aí e que mantém 100% do recurso do Fundeb investido aí em folha de pagamento até o momento. A educação conectada, que já vem sobre o PDDE e o Educacenso, ok? Não percam o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os temas aqui trabalhados, a gente volta aí e vamos discutir o assunto. Do mais, agradeço a todos pela atenção, né? A todos que estão participando e assistindo esses vídeos. Espero que eu esteja ajudando a cada um de vocês. E tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês estão aí me assistindo, tá? Muito obrigada novamente e fiquem todos com Deus.